Os polissacarídeos são imensos, né? Centenas ou milhares de moléculas de monossacarídeos. Os principais, a gente já vem falando aqui, são a celulose, da parede celular vegetal, polissacarídeo estrutural, claramente estrutural. O outro polissacarídeo estrutural importante é a quitina, que está no exoesqueleto dos artrópodes, mas também na parede celular dos fungos, né? Também é de quitina. Então, quitina. Exoesqueleto dos artrópodes e parede celular dos fungos, tá? E o principal carboidrato da dieta, né? Qual o principal carboidrato da dieta? Qual é, talvez, a molécula orgânica que a gente mais consome ao longo do dia, na vida? Eu acho que é o amido. Porque você vai comer pão, você vai comer arroz, você vai comer feijão, você vai comer massas como um todo, biscoitos. E o amido sempre vai ser o mais abundante. Amido, que é o polissacarídeo de reserva vegetal. Enquanto o glicogênio é o polissacarídeo que a gente guarda no fígado, que a gente guarda nos músculos e que é de reserva dos fungos também, tá? Então, polissacarídeo de reserva animal e dos fungos. Beleza? Saindo da frente, rola o print aí e manda a dúvida aí, Rafinha. Olha o print. Vamos para as dúvidas e depois daquele esquema dos exercícios. Não. Beleza. Mas é porque eu tenho muita coisa importante para falar, mas a gente vai para o exercício. Então manda aí. O Emanuel perguntou, os animais ectotérmicos podem diminuir o metabolismo ao ponto de pará-lo, sem morrer em baixas temperaturas? Emanuel, em alguns casos sim, né? Tem alguns vídeos famosos aí de sapo, peixe, parando e depois voltando. Então o que é possível tá bom? Até mesmo pra gente, se você for pensar, o que é congelar um embrião? É basicamente isso, né? Congelar o embrião é parar o metabolismo e depois trazê-lo de volta. Então o que é possível beleza? Manda aí, Rafa. A Letícia perguntou se ela pode dizer que a ordem da pirâmide alimentar, além da importância dos nutrientes, se dá pela maior facilidade de desidratação. Não, Letícia. Na pirâmide alimentar, você tem que pensar assim, que a base é o glicídio, o carboidrato, por causa da energia, né? Porque a gente precisa dessa energia do nosso metabolismo diário, tá? E aí depois dos carboidratos, a gente vai ter a proteína, que aí vai ser estrutura, a gente ainda vai falar sobre ela aqui. Aí as gorduras, né, os lipídios também vão ser energéticos, juntamente com as fibras e por aí vai, tá? E vitamina lá na pontinha, beleza? Mas então aí não tem necessariamente a ver com desidratação, não, beleza? Pode mandar mais. O Daniel perguntou se é por conta do alto calor específico da água que as regiões tropicais têm baixa amplitude térmica. Sim, boa. Eu só não falaria região tropical, beleza? Eu falaria floresta tropical pluvial. Porque se você for pensar no deserto do Saara, né, Daniel? Ele está na região tropical e ele tem uma grande amplitude térmica porque ele tem pouca água, beleza? Então as áreas com muita água, elas diminuem a amplitude térmica, em comparação com áreas muito secas, que vão ter o dia muito quente e a noite muito fria, beleza? Vamos para 4. Uma dieta com consumo adequado de carboidratos, além de prover energia para o corpo, ainda proporciona um efeito de preservação de proteínas. Essa afirmação está correta por quê? Letra A. Os carboidratos armazenados sob a forma de gordura constituem uma barreira protetora de proteína armazenada no músculo. Cara, não tem lógica nenhuma, letra A. Antes de ler, a certa é assim. Eu falei com vocês que a nossa escala de preferência metabólica é carboidrato, lipídio, proteína. Então, por que os carboidratos são, né, uma proteção ao consumo de proteínas? Porque enquanto houver carboidrato para gerar energia, a gente não vai quebrar essa proteína para gerar energia, é isso.
Letra B. Se as reservas de carboidratos estiverem reduzidas, vias metabólicas sintetizarão glicose a partir de proteína. É isso. Pode marcar a letra B. Ó, dá, mas produzir glicose a partir de aminoácido? Produzir glicose a partir de proteína? Sim. É o que a gente vai ver agora. Beleza? Esse esquema aqui, cara, eu acho, putz, é importante demais, 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 demais. Vamos lá. Plasma sanguíneo, hepatócito, e aí simbora. Simbora com glicose, Fresens, glicose, ácido pirúvico ou piruvato, que vai ser consumido nesse bichinho aqui. Glicose, que em excesso pode ser convertida em glicogênio. E piruvato, que em excesso pode ser usado para fabricar glicerol, que junto com ácido graxo a gente pode produzir lipídio, e glicerol, que a gente pode usar para fabricar glicose, mas outros compostos que podem entrar nessa via doida são aminoácidos, que é o que a questão fala, e o ácido lático, lactato. E ácidos graxos também podem vir para cá. Entenda com modinha esse esquema aqui, que, cara, importante demais. Então vamos embora tentar entender isso aqui. Você acabou de comer. Vocês não têm ideia da tortura que é dar essas 2 horas de aula para vocês. Yay! É verdade. Porque eu fico dando aula aqui para vocês e eu tô sentindo cheiro de café, cara, aqui no estúdio. Porque o Carlos está tomando café. Sabe, o Rafa já chegou com um pãozinho, cara. Um pãozinho na chapa. Tava comendo um pãozinho na chapa na frente de mim, ó, do gordo, cara. E eu não posso comer, eu tô falando, bebo minha aguinha. Não, valeu, Carlinhos, valeu. Tá tranquilo. Mas, gente, eu só tô brincando aqui, é porque, pelo seguinte, tem a ver com a aula, né? Tem a ver com o quê? Digamos que o Odd esteja em jejum por muito tempo, que é mentira, né? Porque eu almocei há pouco. Mas digamos que eu esteja em jejum por muito tempo. Se eu estiver em jejum, a minha glicose sanguínea vai cair. E aí eu tenho que ter aqui mecanismos de reposição dessa glicose sanguínea. Beleza? E se eu acabei de comer, né? No caso deles, né, quais são as alterações do organismo após a alimentação? A gente chama de alterações pós-prandiais. Quais são as alterações após a alimentação? Vamos ver aqui. Porque, ó, se eu comi um pão, se eu bebi um cafezinho com açúcar, pão, coisa e tal, queria tanto, né? Esse açúcar ele vai parar no sangue, essa glicose vai parar no sangue. E quando a glicose vai parar no sangue, minha gente, aumenta a glicose aqui, ó. Aumenta a glicose aqui. O nosso pâncreas, né? Ele vai produzir um hormônio que vai se ligar a receptores, tá? De algumas células importantes, como, por exemplo, a célula hepática, a célula do fígado. E esse hormônio vai estimular essa célula a retirar a glicose do sangue. Retirar a glicose do sangue, retirar a glicose do sangue. Opa, qual é o hormônio que é produzido pelo pâncreas e que favorece a retirada da glicose do sangue? É a insulina, que é produzida nas células beta-pancreáticas, beleza? A insulina favorece a absorção de glicose pela célula. E aí, esquecendo aqui esses nomes estranhos e bizarros, se a sua célula está absorvendo mais glicose, está absorvendo mais carboidratos, esses carboidratos podem ser usados para gerar energia aqui na mitocôndria, ATP, beleza? Ou esse excesso de carboidratos, ele pode ser utilizado para quê? Para estocagem.
Né? Se você come, e não está gastando essa energia, você vai guardar. Você vai estocar para o período de vacas magras. Então a lógica é, depois de comer, gente, depois de comer, vamos botar aqui, ó, após a alimentação, a gente vai ter aqui uma série de alterações visando geração de energia e estocagem. Deixa eu botar números aqui para facilitar, tá bom? Após a alimentação. Após a alimentação, a gente vai aumentar a quebra da glicose em piruvato, que é a glicólise, beleza? A quebra inicial da glicose é a glicólise. E esse piruvato entra na mitocôndria para participar das etapas aeróbicas da respiração. Ele entra na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória. Após a alimentação, se você não está com uma demanda energética tão alta, foi naquele rodízio de pizza, comeu pra caramba e foi dormir? Foi dormir? Cara, o excesso de glicose vai ser estocado. Vai ser estocado como? Na forma de glicogênio, beleza? Na forma de glicogênio. Agora, como a gente não consegue guardar tanto glicogênio no fígado e no músculo, a gente acaba convertendo o piruvato em glicerol e convertendo esse glicerol mais ácidos graxos em lipídio, aumentando a estocagem de gordura. Por isso, quando a gente come muito açúcar, a gente engorda. Porque a glicose pode virar glicerol, que é ali um dos primeiros componentes na síntese de gordura, na síntese de lipídios. Então, observa que após a alimentação, a gente vai aumentar a produção do glicogênio, a gente vai aumentar a glicólise, a atividade aeróbica e vai aumentar a reserva de glicerol para produzir lipídios, para fazer uma lipidogênese. Beleza? Odinha, e a outra situação que tu falou, Odinha? Esses caras estão te sacaneando, comendo na tua frente, você está em jejum. O que acontece em jejum, Odinha? Em jejum é o contrário, né? Porque em jejum você não vai liberar insulina. Não vai liberar insulina. Entendeu? Você está em jejum. Está faltando glicose. Se está faltando glicose, cara, você não vai estocar, guardar a reserva. Pelo contrário, você vai utilizar as suas reservas. Então, o hormônio que vai atuar agora é o glucagon, que é produzido nas células alfa-pancreáticas, que vai favorecer a saída de glicose aqui do hepatócito, o bombeamento de glicose de volta para o plasma, mas que como diminui a glicose aqui dentro, povo, diminui a glicose, opa lelê, eta lelê, o que eu vou ter que fazer agora é mobilizar as minhas reservas. Como é que eu vou mobilizar as reservas? Ó, tá faltando glicose, cara, eu vou usar o glicogênio, primeira coisa. Porque a gente usa primeiro carboidrato, depois lipídio, depois proteína. Tá faltando, então, ó, glicose, eu vou usar o glicogênio. Agora, tá acabando o glicogênio, eu vou usar o lipídio. Vou fazer uma lipólise, beleza? E a partir do ácido graxo eu posso gerar energia em um processo que é chamado beta-oxidação de ácidos graxos. E o que a questão aí trouxe foi o quê? Que se faltar carboidrato, a gente pode usar até aminoácido. Não só o glicerol, mas até aminoácido e até lactato também. Usar para quê? Para reverter a via da glicólise, reverter essa via da glicólise, produzindo novamente a glicose na minha célula. Esse processo de criação da glicose a partir de um composto não glicídico é um processo chamado gliconeogênese. Então, em jejum, a gente vai aumentar a quebra do glicogênio, a gente vai aumentar a quebra de lipídios, a beta-oxidação dos ácidos graxos e a gliconeogênese. Beleza?